Só falando então, né, Mari, que quem tiver então alguma pergunta durante a aula pode, né, levantar a mãozinha ali, acionar o microfone para poder fazer a pergunta também, tá, gente? Como foi das outras vezes, bem tranquilo. Pode interromper, sim, não tem problema. Pessoal, vocês então, vocês vão receber esse material, né? Como de costume, a gente está sempre mandando as lâminas para vocês dos estudos, tá? Tá aqui, ó. Então, a instrução de hoje é esse aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu vou baixar, vou diminuir um pouco aqui. Isso, aqui. Aí. Então, aqui. Muito bem. Então, o nosso tema principal é esse aqui, né? Deixa eu erguer aqui. As linguagens subliminares das forças evolutivas, como que a gente identifica, como que essas forças elas se comunicam conosco, como é que elas se manifestam, né? Porque nas redes sociais a gente percebe assim a infinidade de materiais, né, dessas questões energéticas, como a gente já vem conversando sobre isso, né, mas elas ainda estão muito dissimuladas, né, então as pessoas ainda têm um pouco de dificuldades de compreender o que é como que essas forças evolutivas, elas atuam, né, então nós vamos mostrar um pouquinho isso, então como reconhecer que estamos diante de uma força evolutiva, tá? Quais são algumas expressões, né, que eu vou trazer para vocês aqui, que eu percebo que elas estão se manifestando, a forma como elas se expressam, né, verbalmente, como é que a gente faz para sair disso, tá? Como é que a gente lida com essas forças, tá? Bom, queria dizer para vocês que fisicamente eu já estive na presença de muitas dessas forças, tá? Porque era enviada para esses lugares para poder mapear, né, como que as forças evolutivas estão enganando a humanidade, né? Então já tive na presença de gente muito famosa nesse Brasil aí, né? De gente de fora do Brasil também, justamente para poder era um processo de uma preparação, né? Era um processo de uma preparação para que a gente conseguisse observar como que eles vão manipulando, como que eles vão controlando, como que eles vão iludindo, persuadindo as pessoas, né? Claro que algumas vocês já, de cara, vocês já estão vendo, vocês já estão percebendo e está tudo certo, né? Então já está muito visível isso, né? Mas algumas ainda, elas estão bem dissimuladas, né? Então, gente, é isso, sabe? As forças involutivas, as mais perversas, as mais perigosas, elas são lindas também, tá? Elas não são feias. Elas são lindas, elas têm lugares maravilhosos, elas têm uma ostentação maravilhosa, tá? Esses são os mais perigosos, tá? Os mais perigosos. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, com o físico. Uma vez, uma consciência, uma das consciências da hierarquia também orientou dizendo assim: aqui na Terra, tudo que você acha que é, não é. E tudo que tu acha que não é, é. Então, fique atenta. Fique atenta, abra bem os olhos. Então, ouça bem as coisas. Né? Você tá bom? É isso aí mesmo, realmente. Aí eu fui, né? Mas isso foi lá muitos anos atrás, né? Hoje realmente já estamos aí. Belíssimo, perfeito, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético, aquela coisa assim, nossa, que lindo esse lugar, isso aqui é um paraíso, isso aqui é mágico, isso aqui é sensacional. Então vocês olhem para aquilo e silenciem, orem e peçam para que mostrem a verdade para vocês. Sempre, tá, gente? Sempre. Nós temos que nos habituar
a pedir as verdades sobre quem se manifesta para nós, tá? De qualquer âmbito, tá? Nós sempre temos que adquirir essa postura, tá? Porque realmente as coisas aqui são bastante dissimuladas por enquanto, tá? E aqui, nesses tempos finais, aqui eles vão se dissimular ainda mais. Embora que, como eu falei, já tem muita coisa muito escancarada aí, né? Que não tem como a gente não ver. Mas, enfim, então, só para deixar claro para vocês isso, que um dos pontos que essas forças elas se apresentam muito belas, muito bonitas, muito elegantes, muito educadas num primeiro momento, né? Mas elas são bastante dissimuladas, tá? Então, ali, os belos, os educados, os extremamente lindos, maravilhosos, suntuosos, a morada deles fica no 7º nível do submundo da Terra, tá? No 6º e no 7º submundo, ali ficam a morada das forças do anticristo, tá? Então, ali tudo é muito bonito, tá? Não pense que uma força do anticristo mora em coisa ruim, tá? Eles são coisas maravilhosas. Todas as tecnologias que vocês puderem imaginar, todo o luxo que vocês puderem imaginar, todas as coisas maravilhosas, é tudo muito maravilhoso. Tá? Não tem nada de coisa suja, feia, negra, preta e não sei o que, não. É lindíssimo, tá? Os reinos desses seres, eu diria os impérios desses seres, tá? Então, isso aqui já é para vocês já começarem a compreenderem que aqui na superfície da Terra também eles se manifestam dessa forma, tá bom? Então, vamos sempre pedir que se manifestem a verdade sobre o comportamento dessas forças da matéria, né? Que elas são realmente bastante dissimuladas. Bom, sabe disso. Então, só assim, que enquanto eles estão fisicamente na Terra, enquanto existirem seres humanos que se identificarem com as forças da matéria, eles podem dominar, tá? Porque são as escolhas que as pessoas fazem. E o plano evolutivo não pode intervir na decisão de uma pessoa de ela seguir uma força evolutiva, né? As pessoas estão ali e pronto. Então, elas vão se apresentando, tá? E as pessoas vão seguindo elas e vão fazendo o que elas estão dizendo que elas têm que fazer e tá tudo certo. Essas são os níveis de consciência que a humanidade tem, né? Então, nós temos que respeitar esse processo aqui, tá? Isso faz parte da seleção aqui da Terra, inclusive, tá, gente? Isso faz parte. A seleção das almas também está acontecendo diante dessas forças involutivas. Elas vão se apresentar e vão apresentar ideias boas. Parece, nossa, maravilhoso isso, sensacional isso. E sim, as pessoas vão indo, né? Elas vão entrando, né? Mas, no meio disso, depois elas vão se aprisionando, né? Mas tem gente que nem percebe isso, a grande maioria nem percebe, né? Embora, enfim, exista aí uma parte que já está se dando conta disso e outra ainda não, né? Mas tudo bem, tá, gente? Só para dar um pontapé, assim, inicial na nossa orientação de hoje. Para falar para vocês um pouquinho dessas experiências, né? Que a gente passou para poder estar aqui hoje fisicamente, poder dar esse suporte, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Então, primeira questão de análise das coisas, né?
para a gente relembrar um pouco os conteúdos, né, passados, para a gente falar desse conteúdo, como é que eu reconheço uma força involutiva. Então, eu já vou dizer assim, na lata, de cara, eu não sei como é que fala no termo jurídico, a Margarete, a Cláudia e a Gislaine, que trabalham nessa parte de jurídica, que tiveram conhecimento, estudaram, né, fizeram a área do direito. Como é que a gente diz aquele termo que diz assim? Enquanto não se prova o contrário, você é culpado. Tem um termo assim, né? Na verdade, é até que se prove o contrário, é inocente. Você é inocente. É o contrário? É. Tá. Então eu tô errado. Não, então aqui é o contrário, gente. Até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Aqui nesse universo, até que se prove o contrário, todo mundo ainda está conectado com as forças da matéria. Por que isso, gente? Olha, nessa laminazinha aqui, tá? Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui. Vou aproximar um pouquinho aqui. Ó, vocês lembram dessa lâmina aqui que a gente falou lá na primeira aula, o ano passado, na primeira, segunda aula, né? Vocês lembram que nós falamos que o universo ele é composto de 5 dimensões não físicas, onde aqui ficam as consciências criadoras do universo, lembram disso, né? Então, aqui fica a consciência Cristo Samana, Maria Mahindra, Tuak, essas forças excelsas, as forças divinas cósmicas, as imateriais, é a força de Deus criador. Eles são deuses criadores, né? Isso vocês já têm clareza, né? Que Cristo Jesus é um Deus criador, Maria Mahindra também. Na verdade, Maria Mahindra é mais superior ainda, tá? A energia dela é mais superior ainda, porque ela é aqui, sem ela não existe vida no universo. Ela dá um sopro para a vida ser constituída, né? Ela é uma grande consciência criadora da própria fonte universal, né? Muito bem. Então, vocês sabem que aqui então, são as 5 dimensões imateriais. Muito bem. E vocês sabem que aqui no universo nós temos esse que é o universo material, tá? Onde nós temos 7 dimensões, lembram que a gente viu isso? Nessas 7 dimensões, nós temos nessa dimensão aqui, entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dimensão do universo material. A quinta dimensão e a sexta e a sétima dimensão, nós temos 100.000 galáxias, tá? Só no universo material. 100.000 nesse universo aqui. Uma das galáxias é a Via Láctea. E dentro da Via Láctea, o sistema solar, e dentro do sistema solar, o planeta Terra, tá bom? Ok, localizamos. Então, para a gente começar a ter, para a gente recapitular e compreender aquela expressão que eu coloquei antes, até que se prove o contrário, aqui na Terra, aqui nesse universo, todo mundo está conectado às forças da matéria, certo? Por que isso, gente? Por quê? Porque essa dimensão aqui, ó, A1, A2, A3 e A4, elas são dimensões extremamente densas, materiais, e elas são eminentemente povoadas pelas forças alienígenas, tá? Pelas forças alienígenas negativadas. Aqui é a morada, nessa dimensão aqui do universo material, lembrem, são 7 dimensões. Então, nessa aqui, da 1, da 2, da 3 e da 4, aqui nessa região do cosmos, predominam os seres alienígenas negativos. Predomina. Não quer dizer que não tenham extraterrestres positivos. Tem,
mas predomina pelo menos 70%, 80% de seres negativados ou forças involutivas, tá? E nessa dimensão aqui, depois nós temos as chamadas 7 infradimensões, que são as dimensões do submundo escuro, completamente dominado. É como aqui, ó, toda essa dimensão aqui, ela é considerada boa parte negativada. Portanto, praticamente tudo que existe de vida aqui, nós temos que tomar bastante cuidado, tá? E eu estava também falando que aqui nessa dimensão do universo, ela tem a mesma força, a mesma energia que essa dimensão aqui. Entenderam? Então, essa realidade, essa energia cósmica aqui, da oitava, nona, décima, 11ª e 12ª dimensões, que fica aqui, essa energia criadora, ela tem uma força cósmica divina criadora, tá? E a mesma força está aqui, está nas infradimensões, tá? Só que aqui é a energia da não-luz. Ela tem a mesma força, o mesmo potencial, tá? Para dominar o universo. Só que eles se focam, eles se desenvolvem na energia material. Então, uma vez uma pessoa disse assim para mim, mas Mari, essa força material, essas forças negativas, elas têm mais força do que a luz? Não, elas não têm ela não tem mais força, ela tem a mesma força. Só que ela é usada para fins de domínio, de controle, de escravização, de um poder negativado, tá? E aqui ela tem também a sua energia força, a sua força, o seu poder, mas ela é utilizada para o bem, para uma evolução. E aqui, uma evolução igualitária, digna, honesta, seguindo leis superiores, tá? E aqui é uma involução, vocês me entendem? Ou é uma evolução material. Então, eles têm o mesmo poder, as mesmas forças energéticas de dominar, de controlar, eles têm as leis deles, as leis da matéria. Então, as 7 leis na matéria são deles. Então, aqui, nessa dimensão aqui, eles realmente dominam o território. Porque existe aqui, em todo esse quadrante aqui do grande cinturão de Órion aqui, existe como se fosse uma grande barreira. A Terra, o Sistema Solar e parte da Via Láctea aqui, desse quadrante estelar aqui, foi encapsulado, como se fosse numa redoma, como se fosse numa quarentena, tá? Então, aqui ninguém entra e ninguém sai. Está todo mundo preso aqui, porque para se fazer, então, o julgamento e o processo de purificação parte do quadrante estelar, da Grande Guerra de Órion, do Sistema Solar e da Terra. Tá? Então, esse é o nível, de uma maneira bem simples, bem básica, que a cura cósmica trabalha. Tá? A cura cósmica não trabalha só com a nossa cura aqui no plano físico, kármica. Ela trabalha com o resgate, inclusive, de nossas partículas nesse quadrante todo aqui, no quadrante estelar de Órion, de Pleiades, de Talsete, e outro de Capela. Tem bastante gente de Capela, da constelação de Capela aqui na Terra. Então, quando se faz o ancoramento da hierarquia, a gente vai pedindo para ela curar. Ela não vai curar só o sistema da Terra, ela vai curar o sistema solar e também todo esse quadrante aqui da Via Láctea, tá? Perfeito. Entendam, né, a complexidade que é esse nível de trabalho do que a gente chama de cura cósmica aqui, né, para nós. Então, assim, olha só, no livro do José Trigueirinho Neto, ele diz assim:
no livro Segredos Desvelados, que vocês acompanham ali, ó. Ele diz o seguinte, que no decorrer da evolução da segunda raça de seres humanos, ali naquela primeira, segunda e terceira e quarta dimensão, um determinado número de seres humanos se vinculou à fraternidade das trevas. Tá? Então, aqui já existiam, né, as forças da matéria, como a gente falou agora, que já existiam as forças da matéria, e vieram para cá seres humanos para fazer seus experimentos, o seu processo evolutivo e assim por diante, mas eles se venderam, eles se corromperam, tá? Para as forças da matéria. E o que aconteceu, então? O governo celeste central, então, fechou a conexão com a superfície e se polarizou quase que totalmente nos níveis imateriais da vida cósmica. E o livro, na página 63, diz assim: a Terra foi isolada do restante do sistema solar e encapsulada, tá? Então, gente, hoje, a nossa condição aqui na Terra é que, além de ter esse isolamento cósmico, nós temos um isolamento do sistema solar e temos um isolamento na Terra. São 3 níveis de encapsulamento. É assim, quer ver? Pessoal da área da saúde que está ali. Quando uma pessoa ela está com uma infecção, né? Quando ela está com uma virose que ela pode vir a ser contaminada, o que a pessoa faz? Ela vai para um isolamento, ela fica lá 40 dias em isolamento. Então, a Terra passou por esse isolamento. Por quê? Por conta de que muitas almas que vieram aqui para um processo evolutivo nesse universo se vincularam às forças da matéria densa, dessa infradimensão aqui, e automaticamente desviaram, melhor falando, a evolução do planeta Terra. A evolução do planeta Terra era para ser um planeta curador. A missão da Terra, tudo que aqui existe em termos de água, de reino mineral, vegetal, aqui, esse planeta, a missão dele é curar o cosmos, é curar humanos, a humanidade, é curar os reinos aqui. Então, essas energias foram desviadas, tá? Por essas forças que se corromperam, parte desses seres humanos que se corromperam. E aí, portanto, a Terra foi isolada do sistema solar, o sistema solar também foi, e o restante do quadrante estelar também foi. E toda a energia, todo o histórico, vamos dizer assim, todo o histórico negativo do sistema solar e da Terra foi colocado na Lua. Tá? Então, a Lua ali é como se fosse uma caixa preta de toda a história da Terra. Ali estão todos os registros das atrocidades cósmicas praticadas contra esta Terra, contra esta humanidade. Tá? Que aqui veio para evoluir, muitas não conseguiram, foram aprisionadas, e muitas se voltaram para as forças da matéria. Por isso que a gente sempre pede muito cuidado quando o assunto é Lua. Tá? Lua é Lua, é o passado. Lua, ela contém uma energia de bastante forças espirituais da matéria que precisam ser bastante requalificadas, tá? Bom, e a partir desse momento, então, que a Terra passou por esse encapsulamento, né, a humanidade, que ela se aliou às forças da magia negra, tá? E os magos negros, como diz no livro ainda, na página 92, ele diz assim: os magos negros têm conhecimento das leis e princípios que governam a manifestação anterior ao sistema solar, tá? E muitos hoje, eles estão encarnados e eles atuam sobre a mente dos seres humanos e podem ser personagens importantes na face da Terra. Tá? Eles estão em todos os setores, principalmente nas questões
de conhecimentos energéticos, conhecimentos tecnológicos, conhecimentos espirituais, tá? Eles estão ali comandando o mental. Então, tudo que envolve o poder da mente, né? Tomem muito cuidado, porque ali pode existir uma grande manipulação mental, tá? Tanto é que eles criaram um sistema de aprisionamento que se chama rede neural, tá? Que esse é um assunto que a gente vai tratar o ano que vem, tá? Só o ano que vem, porque o assunto ele é complexo, ele vai exigir vários desdobramentos de informações que a gente ainda vai ter. Uma parte dele já está no Reiki On Luz, no curso, no módulo avançado, uma parte dessa informação. E uma outra parte ela vai ser ainda apresentada pela hierarquia, tá bom? Na medida que a gente vai estudando, na medida que a gente vai se purificando, eles vão mostrando todos esses processos para nós, tá? E tem um outro livro do José Trigueirinho Neto que se chama Os Mistérios da Cruz na Transição Planetária. Ele diz o seguinte, que não só a vida comum dos indivíduos, mas também as religiões organizadas e as instituições oficiais tornaram-se focos de atuação das forças dissuasivas, tá? Então, uma das formas que as forças involutivas se apresentam é através das religiões, tá? É a maneira que eles encontraram a sua estratégia para poder manipular os seres humanos aqui, todas, sem exceção, tá? E é aqui que a coisa fica um pouco complicada, porque existem pessoas muito, muito, muito conectadas às religiões, né? Todos nós, na verdade, se nós olharmos para a nossa história da nossa família, nós vamos ver, né? E dentro, sabe, são várias ramificações dessas religiões, né? Então, ali está muito claro, né, que essa força involutiva, uma das formas que ela se organizou para manipular os seres humanos foi através da religião. Existem pessoas, assim, almas que tinham um propósito bom, um propósito positivo ao vir para esse universo material, mas eles acabaram realmente se aprisionando a essas energias. Então, um dos pontos principais que nós devemos pedir nas nossas curas é que nós possamos ser libertados de assuntos espirituais, tá? Todos os tipos de assuntos espirituais e religiosos. Se você participou, né? Se você é casada, e aqui já pega, aqui o negócio já pega, né? Para quem é casada na Igreja Católica, então, ali tem os pactos, ali existem as amarras espirituais, né? Ou em qualquer outra religião, né? Tem muitos pactos, então vai pedindo para romper isso. Se você não é casado, mas você pode não ser casado a esse corpo, mas você pode ter um fractal teu que ficou casado, que está casado, que se envolveu, né? Em grupos religiosos, místicos, esotéricos, né? Então é por ali que eles mais interviram, tá? Muito bem, vamos dando prosseguimento aqui então à nossa aula.